Olá pessoal, boa tarde, mais uma vez, tá certo, para todos e todas. Vamos dar início, né, a mais um dia de oficina. Esse é nosso terceiro dia, né, de oficina da Semana de Preparação para o Mundo do Trabalho, onde vamos falar, né, sobre mídias sociais como ferramenta de trabalho. Vamos trazer também a questão da entrevista e dinâmica em grupo, tá certo? E aí, qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem estar perguntando, fiquem à vontade, tá bom? Só lembrando que essa oficina está sendo gravada para o uso do Acessuas Trabalho, tá certo? Pronto, vamos aqui começar com mídias sociais como ferramenta de trabalho, tá bom? Pronto. A gente sabe que, ultimamente, antes de mais nada, vocês estão conseguindo visualizar esse slide? Tá, né? Pronto. Sim. Ok. Pronto. Então, assim, a gente sabe que ultimamente a questão das mídias sociais, elas estão sendo muito utilizadas, né? E aí é uma das ferramentas de trabalho que está sendo mais utilizado no nosso cotidiano, né? No dia a dia, certo? E aí a gente trouxe algumas dicas de vendas pela internet, como por exemplo, tem vendas de roupas, né, sapatos, acessórios, produtos de beleza. E com o crescimento também da internet, ou seja, a tecnologia está cada dia mais aumentando, né? Então, com o crescimento da internet, a possibilidade de atingir novos clientes, né, de você poder atingir novos clientes e também demonstrar o seu trabalho para milhares de pessoas, significa justamente ampliar os seus horizontes para novas oportunidades, né? Então, assim, um outro ponto positivo também com relação a vendas pela internet, o ponto positivo é a questão também da redução de custos, como por exemplo a questão de aluguel do espaço físico. Tem muita gente que quer montar o seu próprio negócio, mas não está em condições no momento não está dispondo de recursos, né, financeiros para poder alugar um espaço físico e montar o seu negócio. Então, tem a questão disso aí também, a redução de custos, que pela internet você pode trabalhar perfeitamente, né, divulgando o seu trabalho, atendendo os seus clientes, né? E a noção de consumo, ela vem se alterando, a gente sabe, nos últimos tempos. Então, seja pela questão da crise ou por qualquer outra cultura de reciclagem, por exemplo, de roupas, de sapatos e acessórios. E o exemplo disso é os brechós, né? A gente sabe que muitas pessoas, inclusive, montam os seus brechós, né, para poder trabalhar, divulgar o seu trabalho, né? E isso vem crescendo cada vez mais, né? Isso. Tem também a questão do criador de conteúdos online, né? Então, criar conteúdos online também é uma excelente forma também de estratégia para que as empresas fortaleçam também a sua própria marca, certo? E aí, com isso, elas acabam atraindo novos clientes com a criação de conteúdos que vai agregar também valor ao negócio. E a ideia é que você também possa enganjar o seu público e criar também uma interação com informações úteis e dicas práticas para a questão mesmo do dia a dia, certo? Outra dica é a questão de alimentação. A gente sabe que com o que está acontecendo, né, na nossa atualidade, a questão, por exemplo, mesmo da pandemia, né, muitas pessoas estão evitando, né, saírem de casa, estão preferindo fazer pedidos mais em casa ou pela internet, né, por algum tipo de aplicativo ou por telefone, talvez, né? Então a procura por uma alimentação saudável também é uma das alternativas e vem crescendo muito também, né? Inclusive me parece até que tem alguns supermercados, né, que se você fizer também pedido pela internet, eles também encaminham para a tua residência, né? E aí também vem também a questão de a procura muito grande também por alimentos orgânicos, vegetarianos, tem alimentos também veganos, né, para pessoas veganas, e também pelos cuidados com a própria saúde mesmo, né? E uma grande tendência que está acontecendo são a venda de produtos naturais a granel, e aí vem a questão de lojas de produtos fitness e também as marmitas, que são marmitas saudáveis, não é isso? Vânia, você quer trazer alguma informação para poder contribuir aqui?
Vânia? Boa tarde. Então, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Tá Está. conseguindo me ouvir, né? Sim. Pronto, então, isso que ele está trazendo é uma forma muito utilizada, principalmente no último ano, né, para as pessoas que empreendem, que trabalham utilizando a internet. A questão de comida, né, comida vegana, que é uma comida mais natural, uma comida que faz bem para a saúde. Então, muitas pessoas estão empreendendo, fazendo marmitas, né, fitness, para vender em academias, ou para pessoas que fazem algum tipo de treino, né. Tem essa questão do conteúdo que ela falou, né, no slide anterior, que também é interessante, por exemplo, alguma coisa, por exemplo, se você vende algum tipo de produto cosmético, por exemplo, maquiagem, além de vender e postar os seus produtos, você também pode dar algumas dicas de uso desses produtos, ou dessa comida que você vende, ou dessa roupa que você vende, entendeu? Então, de certa forma, tem como você, além de postar o produto, postar dicas. Isso também vai te ajudar nas vendas e vai te ajudar a chamar mais pessoas para ver a sua página, o seu serviço. Agrega ainda muito mais, entendeu? Isso, exatamente. Alguém quer contribuir com alguma informação? Ficou alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Josenilda, pode falar. Oi, querem falar alguma coisa? Pronto, então eu vou dar continuidade, tá certo? Pronto, então aqui a gente trouxe bem rapidinho a questão de algumas dicas para que vocês possam estar vendo aí a questão pela internet, tá? E depois a gente vai estar compartilhando esse material com vocês, tá bom? Para que vocês possam estar olhando com mais calma, tá certo? E aí a gente já parte para a parte de entrevista. Aí eu pergunto a vocês, alguém aqui de vocês já participaram de alguma entrevista? Já participaram de algum tipo de seleção? Conta aí um pouquinho. Eu já participei algumas vezes. Uma delas foi só manuscrito, que eu colocava só características minhas, só para escrever, aí depois eles analisavam e falavam se eu era apto ou não. Aí eu ficava esperando para ver se eles iam retornar a ligação. Mas já teve outra que tinha que testar a capacidade da pessoa e teve a consulta de perguntas. Ela fazia pergunta para mim, pessoal, e ela respondia. E uma das coisas que ela reclamou que eu estava fazendo foi que na hora que ela fazia pergunta para mim, eu ficava muito desatento olhando para outros lugares. Meio por vergonha também. Falou que isso aí era um pouquinho de desconcentração. Quando estiver fazendo pergunta, ela fica mais atenta e observar para a pessoa que está perguntando. Isso, exatamente. Olha aí, o Google trouxe, né, um pouquinho da experiência dele, né? E aí, queira ou que não, assim, recebeu um feedback, né? Teve um retorno aí do que ele poderia estar melhorando, né? Para que nas próximas entrevistas, nos próximos processos seletivos, ele já pudesse, né, já ter um outro tipo de postura, né? Ficasse um pouco mais tranquila, apesar que a gente sabe que é um momento assim que deixa a gente um pouco tenso, né, um pouco nervoso, né, e principalmente quando é a primeira vez que você passa por um processo seletivo. Então a entrevista para uma vaga de emprego, como eu falei, é muitas das vezes um momento muito de medo, de nervosismo. Vem a questão da ansiedade, muitas das vezes a gente fica se perguntando, será que vai dar certo? Como será? O que vão perguntar? O que devo responder? É uma série de questionamentos que são feitos, né? Muitas das vezes pela gente mesmo. Então, por isso, é muito importante a gente estar preparado, isso é fundamental, para que daí a gente possa ter um resultado satisfatório no processo seletivo, tá? E aí é muito importante também, é importante assim também entender que a gente sabe que o mercado de trabalho, ele está altamente competitivo, né?
E a qualificação, quanto mais você se qualificar, melhor. Então a qualificação ela é fundamental na hora da escolha do candidato. E o objetivo da entrevista é justamente poder avaliar os conhecimentos técnicos específicos de cada entrevistado de acordo com o requisito da vaga, tá? Então a gente traz um pouquinho aqui para vocês alguns tipos de entrevista que normalmente é feito pelas empresas. Então a gente traz a entrevista técnica, e aí essa entrevista técnica geralmente, pessoal, ela é realizada assim por um profissional, onde esse profissional ele tem um domínio na área, no qual são feitos alguns questionamentos que são voltados para a qualificação e também as competências que o cargo a ser preenchido exige. Também poderá ser aplicado testes e provas para testar, inclusive, seus conhecimentos e os níveis de habilidade. Então, assim, eu costumo falar o seguinte, que é só uma dica, tá? Não adianta você colocar no seu currículo aquilo que você não tem como comprovar ou aquilo que você não sabe fazer. Porque se você passa por uma entrevista técnica, ele te manda, ele pode testar seus conhecimentos e suas habilidades. Vamos dizer que você diga, não, eu mexo com o pacote Office, né? Eu mexo com o computador, eu sei digitar, né? Enfim, e aí ele te coloca na frente do computador e você não sai nem do lugar, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, certo? Ou então, você sabe falar, você bota lá no seu currículo que você sabe falar o inglês fluentemente, o espanhol, e aí chega na hora, ele coloca alguns textos ali para você traduzir, para você interpretar, enfim. E aí você não consegue, né, falar tudo aquilo ali, tá certo? Então, assim, vocês só coloquem no currículo de vocês aquilo que realmente vocês têm, que vocês realmente saibam fazer, aquilo que vocês têm como comprovar, tá certo? Até mesmo para evitar algum tipo de aborrecimento, algum tipo de constrangimento, tá certo? Isso é muito importante. Só botem aquilo que vocês realmente têm como comprovar, tá certo? Mas às vezes, se alguém já tivesse feito um curso sobre o pacote e tal. Só que aí, por muito tempo que a pessoa tá parada, aí não vai botar no currículo que não fez o curso, sendo que já tem um curso. Não. Se você tem como comprovar, você vai colocar, certo? Você vai colocar, porque assim, eu acredito que assim, por mais que o curso ele tenha passado algum tempo, que você não colocou em prática, mas eu acredito que alguma coisa ficou ali, né? Alguma coisa, se você prestou de fato atenção no curso que você estava ali sendo dado para você, alguma coisa vai ficar gravado, não é isso? Mas se você tem como comprovar, ótimo, pode colocar. O que a gente está falando é a questão de, por exemplo, você não tem o curso, tá certo? E você coloca lá no teu currículo que você tem habilidade para aquilo, então você nem tem o curso e nem tem habilidade para aquilo ali. Então é bom ficar atenado. Não adianta você colocar no currículo uma coisa que você não tem, porque chegar na hora eles podem testar seus conhecimentos, entendeu? Mas se você tem como comprovar, você tem um certificado do curso, você pode estar colocando, porque ali é uma comprovação que você tem. A gente vai mostrar amanhã na questão do currículo, na parte de informações adicionais, onde lá você pode estar pontuando no currículo, nessa opção de informações adicionais, aquilo que você não tem como comprovar, mas que você tem habilidade para aquilo, né? Como, por exemplo, tem muita gente que não tem curso de inglês, mas sabe falar fluentemente. Tem pessoas que não têm o curso de informática, mas sabe mexer em computador perfeitamente, né? Tem pessoas que nunca trabalhou em restaurante na parte de cozinha, mas cozinha também perfeitamente, né? Sabe cozinhar divinamente. E aí vem essa questão dessas habilidades. Mas aí, Emanuele, se você tem o curso, se você tem como comprovar, você pode estar colocando. Você só não coloca aquilo que você não comprova, entendeu? Entendi. Porque uma vez eu fui fazer uma entrevista também, aí eu disse que eu tinha um pacote essas coisas que eu tinha feito. E eles botaram pra mim fazer uma planilha, no caso. Aí só que tipo, muito tempo você mexer com o computador, muito tempo sem botar em prática aquilo que eu tinha estudado, eu não consegui fazer. Aí eu fiquei com a vergonha danada, eu fiquei, poxa, eu sei fazer. Só que eu fiquei tão nervosa que eu não consegui fazer, entendeu?
Imagino, realmente, porque é um momento de nervosismo, né? Você fica um pouco tenso também. Uma dica que eu sempre dou, assim, questão, por exemplo, da informática, né? Eu acredito, assim, que a informática você tem que estar sempre também praticando, né? Muitas coisas que a gente faz de cursos, se a gente não ficar colocando em prática, realmente a gente pode esquecer, vai desaprendendo com o tempo, né? A matemática, por exemplo, matemática você tem que estar praticando, né? Exercitando a matemática, né? Você tem que estar ali praticando, né? Então, assim, sempre é bom quando você tiver um tempinho, né? Mesmo você tendo curso, como já aconteceu com você, ou seja, você tem um curso, eles pediram para você fazer o teste, né? E você realmente não conseguiu, porque às vezes esqueceu um pouco, ficou nervosa, enfim. Então, assim, a dica que eu dou terminou o curso, arruma uma forma de você sempre buscar ali se atualizar, né? Praticar um pouquinho, porque aí quando acontecer um momento desse, aí você consegue dar conta, tá certo? O ideal assim, o que importa é você estar colocando pelo menos um pouquinho em prática, tirando um tempinho, como eu falei ontem, a questão de organizar o tempo. Você organiza seu tempo, tira um tempinho para você estar praticando aquilo ali, tá certo? O que você não pode terminou o curso, não vou mais fazer, não vou mexer mesmo no computador, achando que nunca vai mexer, de repente aparece uma oportunidade, né? E aí fica um pouco perdido. Então a dica que eu dou assim que você puder, já vai começando a praticar, tá certo? Vai praticando, tira uma horinha do teu tempo, pratica isso aí, que aí você consegue. Você vai ver que as coisas vão começar a fluir novamente, e aí você vai começar a lembrar tudo novamente, tá certo? Certo. Pronto, vamos seguir aqui. A outra entrevista é a entrevista comportamental. Esse tipo de entrevista, ela avalia as habilidades e a personalidade de cada candidato ou candidata, que para poder verificar se é compatível com a exigência do cargo ou não, tá? Então, normalmente os pontos que são abordados vai desde as experiências anteriores, aí vem a questão de comportamentos diante de algumas situações, até também a área de atuação que seria relevante para poder você ocupar aquela vaga. Vânia, quer contribuir com alguma informação com relação à entrevista comportamental? É interessante, né? Deixa claro mostrando suas qualidades, Oi, Vânia, tá muito ruim teu áudio. Da primeira vez estava perfeito, agora tá muito ruim, fica muito eco, assim, muito barulho no final, lá no segundo mesmo. Deixa eu ver. E agora, tá dando pra ouvir? Tá ótimo. Pronto, então, é bom deixar claro, né, durante essa entrevista comportamental, o interesse da empresa, as qualidades que você tem que podem contribuir para o preenchimento dessa vaga. E caso você não tenha experiência, nunca tenha trabalhado, mas assim, deixa claro para quem está te entrevistando, você pode sim aprender o que for necessário, o que eles têm a oferecer para você, né, em termos de ensino, para você fazer aquele trabalho. E tudo isso é observado, né, durante esse momento da entrevista. Então, mesmo quando você não tenha experiência, mas eles percebem o interesse, eles podem contratar sim. Muita gente consegue o primeiro emprego através dessa forma, né? Certo, olha aí, Vânia trouxe já uma dica aí, tá? Outro tipo de entrevista é a entrevista em grupo, tá? O próprio nome já está dizendo, ele é coletivo, tá, pessoal? Então, o caráter desse tipo de entrevista, ela é coletiva, como eu falei, e aí no qual ele consegue avaliar vários candidatos ao mesmo tempo. Com isso, ele consegue justamente filtrar aqueles candidatos ou candidatas que vão sobressair diante de atividades que são propostas, além também de trabalhar em equipe, o seu relacionamento com o grupo, certo? Ou seja, eles conseguem identificar se você consegue trabalhar bem em equipe, como é o seu relacionamento, né, interpessoal, o seu relacionamento com a equipe, tá certo?
A entrevista por telefone. Esse tipo de entrevista, acredito eu, que está acontecendo, que deve estar acontecendo bastante na atualidade, por conta do momento que estamos vivenciando, né? Então, assim, essa entrevista por telefone, geralmente, ele é o primeiro contato com o candidato. Por isso, é importante a maneira como vamos atender o telefone, a interação com o entrevistador. Essa entrevista ela é muito utilizada também para poder coletar informações básicas que, em algum motivo, não consta no teu currículo ou não ficou muito clara algum tipo de informação. Então, assim, uma dica que eu dou vamos tomar cuidado na forma como a gente atende o telefone, porque a gente não sabe quem está do outro lado da linha, tá certo? Às vezes a gente passa um tempo, né? A gente colocou um currículo em determinada empresa, já passou 6 meses, 1 ano, já passou até muito tempo e você nem imaginava que aquela empresa iria ligar mais. E de repente aquela empresa te entra em contato contigo. Então, a partir do momento que você atende o telefone, que você é cordial com a pessoa, é educado com aquela pessoa, a maneira como você atendeu o telefone, isso é fundamental, tá? Porque a gente está sendo avaliado constantemente, tá certo? A partir do momento que a gente entrega o currículo, até o momento da contratação, a gente está sempre sendo avaliado. Então, cuidado da forma como a gente vai atender o telefone, porque pode ser a empresa, tá certo? E se você atender o telefone com grosseria, irritado, você pode até perder uma oportunidade, tá certo? Então, fique sempre atenado a isso, tá bom? Alguém quer contribuir com alguma informação, quer trazer alguma informação, alguma experiência de vocês? Certo, então a gente vai dar continuidade, tá? Outro tipo de entrevista também, que eu já vi algumas pessoas recentemente passando, é a entrevista por vídeo, tá? O mercado de trabalho, a gente sabe que ele se modifica juntamente com a própria tecnologia, certo? E esse tipo de entrevista vem sendo muito explorada atualmente. Então, a entrevista por vídeo, além também de ser flexível, vai agilizar o tempo gasto tanto para a empresa como também para o candidato. E é usado principalmente quando a sede da organização ela fica em um local muito distante da filial e também da residência dos entrevistadores, tá? Então, assim, existem vários tipos de entrevista, tá certo? E esse tipo de entrevista de vídeo, eu costumo falar o seguinte, que se vocês em algum momento forem passar por esse tipo de entrevista, então assim, a dica que eu dou é o seguinte: quando você for passar, você já vai saber o dia, horário que isso vai acontecer. Então você chega em casa, organiza o ambiente, tá certo? Não é porque assim, não, a entrevista é por vídeo que eu não vou organizar um ambiente. Não, gente. Mesmo que seja por vídeo, você pode não estar lá presencialmente, mas a pessoa vai estar te vendo, tá? Então, é a mesma coisa aqui, vocês estão me vendo, tá certo? Se a câmera de vocês estivesse ali aberta, eu ia estar vendo vocês também. Então, é um vendo o outro, tá? Então, assim, organiza o espaço, trajes adequados. Não é porque você não vai estar lá presencialmente que você não vai estar com trajes adequados, né? Porque a gente sabe que a mesma vestimenta que a gente vai à praia, né, ou vai a um mercado, a gente jamais vai para uma entrevista de emprego, certo? Então, bota trajes adequados, organiza o ambiente, fala com os familiares, olha, explica para eles, olha, eu vou passar por uma entrevista de tal hora até tal hora, vamos evitar certos barulhos, tá certo? Que aí vai dando tudo certo, tá bom? Ficar atenado nas perguntas, manter a calma, respira fundo, porque no final tudo dá certo, tá bom? Vânia, quer contribuir também com alguma informação com relação à entrevista por vídeo? Como o Rita bem colocou, né? Já foi utilizada a minha rede, elas estão preferindo fazer os primeiros contatos, né? Por telefone, por vídeo. Depois que eles definem, realmente vai assumir a vaga que eles chamam, a documentação, conhecer o local do trabalho, enfim,
ou fazer algum outro tipo de teste que precisa ser feito manualmente. Então, só é ficar atento mesmo, né, no dia da entrevista desses cuidados que você já mencionou aí, para poder desenvolver bem esse momento, né, de se apresentar, de falar sobre você, de mostrar o mínimo de organização, a forma como você está virtualmente pelo espaço, quando você está em casa, você não precisa fazer então, assim, é só estar prestando atenção nesses detalhes, entendeu? Para não perder essa oportunidade. Tenta uma entrevista por vídeo. Eu não currículo para uma empresa. Eu mandei meu currículo para uma empresa. Eu fiz o Só teste. que ela mandou, eu fiz o teste, aí chegou a parte da entrevista. Aí chegou a parte da entrevista, só que na entrevista eles me mandaram um e-mail e eu gravar um vídeo com as perguntas que eles mandaram antes. Aí era pra tipo, eu gravar um vídeo falando primeiro sobre mim, experiência no carro que eu mandei para o currículo. E porque eu queria ficar lá, aí eu teria que responder essas 3 perguntas no vídeo. É considerado também uma entrevista? Oi, Vânia, quer responder? Fica à vontade. Oi, Emanuele, seria uma parte da avaliação, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer um teste, né, na empresa, eles dão uma folha, muitas vezes com algumas perguntas que a gente precisa responder. Então, digamos que através desse vídeo eles poderiam avaliar, por exemplo, a sua postura, a forma como você se comporta, além das respostas, né, das perguntas. A gente precisasse aprofundar mais, com certeza eles agendariam em algum momento uma entrevista, ou por telefone, ou por videochamada, mas com certeza essa parte está dentro do processo seletivo, entendeu? Sim, entendi. Obrigado. Pronto, a gente traz aqui algumas perguntas que normalmente é feito nas entrevistas, tá? A primeira pergunta é, fale sobre você, certo? Normalmente eles perguntam muito, tipo, quem é você, né? Então você pode dizer o seu nome, né? Meu nome é fulano, tenho tantos anos, moro com, aí você vai dizer com quem você mora, o que você faz atualmente, seus pontos positivos, pontos negativos, que é uma das perguntas também posterior que eles podem perguntar, tá? Quais são seus pontos fortes e fracos, certo? Então, assim, você vai falar um pouquinho sobre você. A gente sabe que em algum momento, em alguma das vezes, a gente precisa se conhecer, né? O autoconhecimento. Então, a gente precisa nos conhecer, porque quando acontecer um momento desse, a gente vai ter como a gente falar um pouquinho sobre a gente. Muitas das vezes as pessoas de fórum conseguem falar mais sobre a gente do que a gente mesmo, né? Então é bom vocês buscarem o autoconhecimento, porque aí normalmente vem essas perguntas. Fale sobre você. Quais são seus pontos fortes e fracos? Ou seja, quais são seus pontos positivos e seus pontos negativos? Outra coisa, por que você quer este emprego? E por que devemos contratar você? Entendeu? Então chegou a hora da questão, lembra do marketing, né? Que a gente falou na outra aula. Por que você quer esse emprego? Por que devemos contratar você? Ou seja, o que é que você tem de diferencial, né? O que é que você pode estar contribuindo para que a empresa ela possa estar te contratando? Tipo, o que é que eu tenho que aquele outro candidato não tem? O que é que a gente tem de diferencial, né? É a questão de você saber vender o seu próprio peixe, tá, gente? Como você se vê daqui a 5 anos, tá? Ele não quer apenas saber do seu lado pessoal, não. Quer ver a questão da sua perspectiva daqui a 5 anos, até mesmo profissionalmente. Eu acredito que, assim, muitos de vocês devem ter em mente daqui a 5 anos, o que é que vocês almejam, o que é que vocês desejam, né? O que é que vocês esperam para a vida de vocês, né? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Será que vocês não se vê fazendo nada? Tipo, crescendo profissionalmente, ou então fazendo uma faculdade, montando teu próprio negócio? Então, como é que você se vê daqui a 5 anos, né? Por que você saiu do último emprego? Pessoal, normalmente, esse tipo de pergunta, uma dica que a gente sempre dá é o seguinte: evite o máximo de falar mal da empresa anterior, tá?
Então, porque isso não é legal, tá certo? Porque você saiu do último emprego. A outra pergunta é, qual a sua pretensão salarial, tá certo? Então, assim, se você não souber quanto é que aquele cargo vai estar te ofertando, te oferecendo, você pode estar respondendo de uma forma bem mais tranquila. Tipo, assim, você pode dizer, não, minha pretensão salarial é que seja compatível com o mercado, tá? Porque imagina, o cargo é apenas de um salário. E aí você diz que sua pretensão salarial é de 2 salários. Então, pode ser que aquele cargo não fique tão interessante para você, né? Porque ele vai estar te pagando uma coisa e você está almejando outra. Então, qualquer coisa você pode dizer, olha, um salário que seja compatível com o mercado, tá certo? A não ser que você de fato saiba o valor que eles vão estar ofertando, e se você quiser citar, tudo bem, tá bom? E como você trabalha sob pressão? É uma das perguntas também que eles fazem, tá certo? Vânia, quer trazer alguma informação? A questão do trabalho sob pressão, né? A questão do trabalho sob pressão, né? Dependendo de onde você vai trabalhar, é algo que acontece. Muita facilidade, por exemplo. Quem trabalha com recepção, atendimento a pessoas, quem trabalha com recepção, atendimento a pessoas, né? Dependendo do lugar, se for uma clínica, por exemplo, vai ter dias que as pessoas vão estar, né? Uma quantidade de pessoas maiores vão estar mais estressadas por causa dos próprios problemas de saúde, então elas estão indo ali em busca de... Então, assim, acaba que gera uma pressão. Então, assim, acaba que gera uma pressão, né, para quem está naquela recepção tentando organizar aquelas pessoas. Que é prioridade, que não é. Então, essa pergunta do trabalho sob pressão. Então, essa pergunta do trabalho sob pressão tem muito a ver com isso, porque o trabalho em si, ele gera. E eles querem pessoas que essa saibam lidar situação, com isso. E eles querem pessoas que saibam lidar com isso e trazer resolução, né, para esses momentos de forma mais tranquila. Entendeu? Contribuindo para poder solucionar esses momentos de paz. Por isso que eles fazem essa pergunta, dependendo da forma como você responde, dependendo da forma como você responde, dependendo da ideia que você decide sugerir. Por exemplo, hipoteticamente, vamos imaginar que a gente está diante de uma situação X. Dependendo da forma como você responder, né, isso pode te dar um ponto positivo ou não, né, diante da pergunta que foi feita. Fora que algumas empresas, elas também trabalham baseado em metas, né? Então, tem essa questão também de você ter que bater aquela meta, né? Que aquela empresa, normalmente, ela utiliza. Dicas para você procurar se sair bem das entrevistas a primeira coisa, preparação começa justamente com o currículo, né? Então, preparar o seu currículo, tá certo? Amanhã a gente vai falar do currículo, tá bom? Então, vocês preparam o currículo de vocês. A segunda parte é pesquisar informações também sobre a empresa e o cargo. Seria interessante vocês procurarem saber, porque assim, se porventura eles fizerem alguma pergunta referente à própria empresa, né? Então, você vai saber mais ou menos como é que aquela empresa ela atua, em que ramo ela trabalha, né? O objetivo daquela empresa, a questão do cargo também, que aquela empresa também está ofertando, seria muito interessante, tá? Outra coisa, as primeiras impressões também importam muito. Fale sobre o seu desenvolvimento profissional. Se for a questão do primeiro emprego, fale sobre o que você já fez, como por exemplo cursos, capacitações, isso também é interessante você também estar abordando. Estudar também as perguntas mais comuns, que normalmente eles perguntam normalmente sobre seus interesses, a sua carreira, o seu lado também pessoal, tá? Então, utilizar o método START, né? Que é para contar a sua trajetória, sua própria trajetória, tipo situação, a sua tarefa, as suas ações e o resultado, tá? Alguma dúvida com relação à parte de entrevista, gente? Não, para mim ficou claro. Não, para mim ficou claro. Pronto, então a gente vai partir. Não, professora. Pronto, então a gente pode partir para a parte dinâmica, né? Pronto, vamos lá. A parte de dinâmica, tá? Dinâmica em grupo. Qual a função da dinâmica em grupo no processo seletivo? Alguém aqui já passou por alguma dinâmica em grupo, em algum processo seletivo?
todos ficaram em silêncio, acredito que não. Então vamos lá. Dinâmica em grupo é uma das ferramentas, né, também de poder avaliar o candidato para aquela vaga de emprego, né? Ou seja, vai poder revelar um pouco, muito sobre os comportamentos de cada indivíduo. Então não se resume apenas em uma etapa aleatória do processo seletivo. Ele também é baseado em alguns testes psicológicos, onde nesse sentido sua elaboração parte também por especialistas em comportamento humano, e assim, por mais lúdico que seja, eles são verdadeiramente capazes de revelar traços importantes da personalidade do indivíduo quando exposto às mais diversas situações. E a gente sabe, né, pessoal, que o corpo, né, por si só fala, né? Então, qualquer movimento que você faça, você já indica alguma coisa, uma tensão, nervosismo, ansiedade, né? Então, qual é a finalidade da dinâmica em grupo? Primeira coisa é poder desenvolver um processo coletivo, né, de discussão e reflexão ali naquele momento. Segundo ponto, ampliar o conhecimento individual, coletivo e poder enriquecer o potencial e o conhecimento. Terceiro ponto, possibilita também a criação, a formação, transformação e conhecimento, onde os participantes são sujeitos de sua elaboração e também de sua execução. Então, a gente trouxe algumas dinâmicas aqui, né? Então, tem a dinâmica técnica quebra-gelo, que aí ajuda a tirar as tensões do grupo, né? Quebrar a questão da serenidade do grupo e procurar também aproximar mais as pessoas. Por exemplo, esse tipo de dinâmica normalmente é perguntado o seguinte, fale sobre os seus interesses pessoais, a sua competência, as suas características importantes, tá? Então, nesse momento, não falar, tá, pessoal, sobre a trajetória profissional, tá bom? Porque vai haver um outro momento para isso. Então, tudo tem o seu momento, tá certo? Esse momento é mais para você falar sobre os seus interesses pessoais, competências e as características importantes que você tem. Tem também a técnica de apresentação. Esse tipo de técnica é um intuito de poder apresentar-se uns aos outros, e aí você vai abordando questões como quem sou, de onde venho, o que faço, como e onde vivo, o que gosto, um sonho, o que sinto, o que penso. É importante poder desenvolver um clima de confiança e também de descontração. Ou seja, ele é tipo um diálogo que seja um diálogo verdadeiro, simples e também contextualizado, tá certo? Então, esse tipo de dinâmica é muito isso, para você falar um pouquinho quem é você, né? Então, quem sou eu, né? Você vai dizer quem é você, de onde você veio, né? Ou seja, onde você mora, né? Ou então um bairro, uma cidade que você mora. O que é que você faz atualmente, né? Se você trabalha, se você estuda, enfim, você vai dizer o que você faz atualmente, como você vive e onde você vive, ou então com quem você vive, né? Depende muito do que eles perguntarem. O que você gosta? Qual é o teu sonho? O que você sente? O que você pensa? Tá? Tem também a técnica de integração. Esse tipo de dinâmica, ela permite analisar o comportamento pessoal e também do grupo, tá? A partir de alguns exercícios que são bem específicos, que vai possibilitar compartilhar aspectos mais profundos das relações interpessoais do grupo. E aí o objetivo é trabalhar a interação, a comunicação, encontros e desencontros do grupo como um todo, e por isso ajuda a sermos vistos pelos outros no aspecto da interação do grupo pessoal. Então, normalmente são feitos divisão de subgrupos para a resolução de uma problemática, ou seja, eles vão dar um problema lá para vocês, vai primeiro fazer a divisão dos subgrupos, né, dependendo do quantitativo de pessoas. Faz a divisão dos subgrupos, vai dar uma problemática para vocês, e aí vocês vão procurar resolver aquele problema. E aí eles vão ver quem vai sobressair melhor diante daquela situação, tá certo? Dicas para você se sair bem na dinâmica em grupo primeiro, um exemplo é o desafio com uma problemática para resolver em equipe, que foi essa última dinâmica, né, que a gente falou. Que aí ele vai conseguir avaliar suas competências, a sua comunicação, a questão também de liderança e também a sua iniciativa. É muito importante também você ser uma pessoa que tem iniciativa, tá? Tem muitas pessoas, por exemplo, que chega numa dinâmica
Aí pergunta assim, tipo, ele pode perguntar, quem começa? Aí o outro já faz, fulano, vai tu, entendeu? Então é importante que quando você, quem começa, eu começo, você já mostra a ser uma pessoa que tem uma iniciativa. E isso é muito importante, porque você já começa a ser visto de outra forma, né? Ele começa a dizer, olha, ele é uma pessoa que tem uma iniciativa, ela é uma pessoa que tem iniciativa, então já começa a melhorar, tá certo? Então, se vocês puderem ter essa iniciativa, isso é excelente, tá bom? Outra dica também, para que vocês possam se sair bem na dinâmica em grupo, a primeira coisa, você tem que se preparar, tá? Evitar excessos, ou seja, não falar coisas desnecessárias, responder apenas o que eles perguntam, tá certo? Evitar alguns excessos, tá bom? Aprenda a se vender, vem a questão do marketing, ou seja, você tem que dar sempre o seu melhor, não é isso? Então você tem que dizer quem é você, por que você deve ser contratado, né? Por que aquela empresa deve estar apostando em você, deve te contratar, tá certo? E procurar ser uma pessoa ética também, isso é fundamental, tá certo? Aqui são alguns materiais complementares que a gente vai estar depois postando para vocês, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem trazer alguma informação? Queria só falar que essa parte que tu citou de evitar excessos Queria só falar que essa parte que tu citou de evitar excessos é muito verdade. Porque eu lembrei de uma entrevista de emprego que eu fui fazer que era primeiro teve a parte pra prática, preencher dados, tipo, que era das pessoas, essa parte pra preencher dados, aí depois tipo, a das gente pessoas, ia essa parte na até sala foi mais pra ter a fácil. conversa, Aí depois a gente aí ia a entrar mulher na sala pra perguntava e ter a respondia. conversa. Aí a Eu mulher pensei, não, eu perguntava tenho e que ser melhor que os respondia. outros, eu tenho que mostrar que eu sou Só que eu melhor. pensei, não, eu tenho que ser melhor que os outros, eu tenho que mostrar que eu sou melhor. Eu sou super inteligente e Qualquer super pergunta que ela intelectual. fizer, eu vou mostrar que eu Como sou eu tenho super oratória não inteligente e muito super boa, né? intelectual. Eu enrolo um Só que pouquinho pra como eu falar tenho às vezes. oratória não muito boa, Aí, né? tipo, ela Eu perguntava, enrolo um pouquinho pra falar às vezes. perguntava, Aí, tipo, ela perguntava, um exemplo, ela o que é água? perguntava, Aí, tipo, eu falava a fórmula da água, que não sei o o que, que é água? Aí, tipo, eu falava a fórmula da água, que não aí sei meio o que que, eu mesmo percebi, enrolava demais, eu tô falava pra enrolando muito, cacete. velho. Aí meio que eu mesmo percebi, caramba, eu tô enrolando muito, velho. E eu tô tentando parecer mais que normal e tô meio que... E eu tô tentando me parecer mais Aí que no final normal ela e falou tô isso meio mesmo, que é bom a pessoa, quando ela fazer uma pergunta... Aí meio que no final ela falou isso mesmo, que é bom a pessoa, quando ela faz uma pergunta, a pessoa Tipo, responder de nem uma forma falar, pontual. nem falar abobrinha demais. Tipo, nem enrolar Isso, e nem porque falar ela percebe abobrinha quando a demais. pessoa Isso tenta mesmo, falar alguma isso, coisa que a pessoa não porque ela sabe. percebe quando a Tipo, pessoa não consegue, não tem tenta muito falar alguma coisa que a pessoa não conhecimento sabe. sobre a coisa. Tipo, não Eles consegue, não tem percebem, aí muito quando a pessoa tenta conhecimento sobre a demonstrar coisa. intelectual, mais Eles inteligente percebem, de aí quem tá quando a pessoa perguntando, tenta aí meio que demonstrar a pessoa dá intelectual, com mais os pés inteligente pelas de quem mãos tá e dá muito perguntando, ruim. aí meio que a pessoa tá com os pés pelas mãos e dá muito ruim. Isso. Olha aí, tá vendo? Como é importante, né? Assim, como é bom a gente estar participando também dessas oficinas, né? Porque a gente termina trazendo sempre alguma coisa que algum de vocês, na verdade, já vivenciaram, né? Aí o Hugo trouxe a experiência dele, que de fato é a questão dos excessos, né? Então, se um entrevistador te faz algum tipo de pergunta, procura, como ele falou mesmo, o Hugo falou, procura ser pontual, procura falar, ser bem objetivo, tá? Ser direto. Se ele te perguntar aquilo ali, responde só aquilo ali. Não precisa você estar querendo falar muito mais coisas, porque aí termina às vezes se torna até algo até cansativo, até porque vai ter outros candidatos ainda para ser avaliado, tá? Então é bom você ser bem direto, bem objetivo. A gente vai ver inclusive isso lá amanhã, na parte da elaboração de currículo, na parte do objetivo, tá? Então vocês vão ver que uma coisa termina aqui ligando a outra, tá certo? Então foi bom, Hugo, você ter trazido isso pra gente, para que você compartilhou com todos, né? Porque quando algum de vocês for passar por algum tipo de entrevista, então, ou de algum tipo de dinâmica em grupo, então fique bem atenado nisso aí, tá? Responder apenas o essencial. Não adianta estar inventando outras situações ou querendo aumentar outras situações, porque aí o entrevistador ele vai saber realmente. Então, perguntou, responde só aquilo ali e acabou, tá certo? A não ser que ele faça outro tipo de perguntas, que queira se aprofundar mais, aí você vai detalhar. Mas fora isso, é melhor evitar certos excessos, tá bom?
Bom, pessoal, chegamos ao fim, tá certo, da nossa oficina de hoje. Amanhã a gente vai falar sobre a elaboração de currículo e o plano de vida, tá bom? Espero que tenham gostado. Amei estar aqui mais um dia com vocês, né? Foi um momento é curto, mas realmente é muito prazeroso, é muito bom de poder estar com vocês, de poder a gente estar com essa troca, né? Porque na verdade isso aqui é uma troca, a gente traz as informações e vocês também vêm trazendo as informações, as experiências de vocês, tá certo? Muito obrigada pela participação de todos vocês e amanhã às 13 horas estaremos de volta. Obrigada, Forte abraço professora. para todos. Tchau. Tchau. Obrigada, professora. Por nada. Tchau. Obrigado, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, tchau. Tchau, Até tchau. amanhã. Até amanhã.